Na manhã de 20 de maio de 2015, Irina Bukanova, de 22 anos, se preparava para o trabalho. A jovem teria que comparecer ao local para receber seu pagamento. Sua mãe Galina já havia saído para trabalhar e Irina ficou sozinha em casa. Por volta das 9 horas da manhã, a jovem recebeu um telefonema de seu namorado Denis. Mais tarde, ele disse à polícia que Irina estava sozinha em casa naquele momento e estava prestes a sair. A conversa entre eles durou menos de 1 minuto, após o qual a garota desapareceu sem deixar vestígios, e as buscas que foram realizadas de maneira rápida e em grande escala não produziram nenhum resultado. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber o que aconteceu nos mínimos detalhes, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e me seguir no meu Instagram, o @chamalzinho. E agora, dados os recados, vamos pro caso. Galina Bukanova trabalhou a vida toda como costureira e seu marido era mecânico. O casal sonhava há muito tempo em ter um filho, mas os anos se passaram e Galina não conseguia engravidar. Porém, esse fato não afetou o casamento deles e seu relacionamento só se fortaleceu. Então, quase 10 anos depois, aconteceu o tão esperado milagre. A mulher descobriu que carregava uma criança em seu ventre. Devido à sua idade, ela foi colocada sob supervisão constante, mas os médicos lhe garantiram que ela não conseguiria dar à luz sozinha e por isso queriam que ela fizesse uma cesariana. Porém, a mulher deu à luz sem nenhum problema, nem para ela, nem para a filha. Infelizmente, 3 anos depois, uma grande tristeza atingiu a casa dos Bukanova. O chefe da família, que na época tinha 43 anos, foi atacado por agressores desconhecidos que lhe causaram lesões corporais graves. E devido a essas lesões, os médicos não conseguiram salvar a vida do homem, porque seu cérebro já estava sem vida. Galina criou a filha sozinha e, segundo a mulher, a menina cresceu muito tímida e modesta, e para tentar acabar com essa timidez da filha, a Galina colocou a Irina nas aulas de dança. Depois de ter se formado na escola, a Irina ingressou em uma faculdade de filosofia e sociologia e, quando recebeu o diploma, quase que imediatamente começou a trabalhar em uma imobiliária. Esse foi o seu primeiro trabalho, o qual a jovem tratou com muita responsabilidade e seriedade. Irina trabalhou no departamento de RH por cerca de 1 ano, e era lá que na manhã do dia 20 de maio ela deveria chegar para receber o salário e trabalhar no último turno, mas a jovem nunca chegou ao seu destino. Naquele dia, Galina se despediu da filha e foi trabalhar como sempre fazia. Depois do almoço, a mulher, como sempre, sentou-se em seu local de trabalho, mas por volta das 14 horas, seu celular tocou. Ela pegou o telefone e ouviu apenas o silêncio do outro lado da linha. Pensando que era só um problema de conexão, Galina decidiu terminar o produto primeiro e depois ligar de volta para a filha. 20 minutos depois, ela discou o número, mas o telefone estava desligado. Voltando para casa com algumas malas grandes, a mulher esperava que a filha estivesse lá para ajudá-la, mas quando entrou na residência, notou que Irina não estava lá. A Galina ficou muito confusa com aquela situação e não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo, já que toda vez que a filha saía, ela sempre avisava para onde ia e que horas voltava. Então, devido a isso, ela tentou várias vezes entrar em contato com a filha, mas as suas tentativas não deram nenhum resultado. Naquele momento, um sentimento avassalador de ansiedade obrigou Galina a ligar para a sobrinha e o namorado da filha, o Denis, mas nenhum dos dois sabia nada sobre o paradeiro dela. Meia hora depois, Denis e sua sobrinha correram para a casa de Galina e ficaram até tarde da noite ligando para amigos próximos, colegas de trabalho, amigos de escola e outros conhecidos da Irina. E nada disso
deu resultados. No início da manhã seguinte foi feito um boletim de ocorrência de desaparecimento e as autoridades rapidamente começaram a investigar o caso da Irina, abrindo um processo criminal. E eles, desde o início, tinham algumas versões do que poderia ter acontecido. Mas a versão principal que os investigadores acreditavam que de fato era o que havia acontecido é que a jovem havia saído para uma farra, fugido de casa ou simplesmente ido embora sem avisar ninguém. No entanto, todos que conheciam a Irina disseram que esse tipo de coisa não fazia nenhum sentido, isso não era condizente com a personalidade dela. Então, os investigadores descartaram essa possibilidade. Então, depois disso, todos passaram a acreditar que a versão que fazia mais sentido era que alguém havia ceifado a vida dela. Os voluntários de Perm, cidade russa onde tudo aconteceu, organizaram uma busca pela jovem desaparecida, na qual participaram várias centenas de voluntários e cidadãos preocupados. A equipe de busca instalou sua sede no apartamento dos Bukanova. Pessoas com panfletos nas mãos andavam pela cidade na esperança de esclarecer o desaparecimento de Irina. Essa foi a maior busca na região de Perm naquela época. Os voluntários examinaram esgotos, porões, ravinas, áreas abandonadas próximas e perguntaram aos moradores da cidade. Mas, infelizmente, ninguém viu Irina. Todos os dias, Galina e Denis tentavam com todas as suas forças encontrá-la e esperavam por um milagre, acreditando que ela pudesse voltar. Mas, a essa altura, a garota já não estava mais com vida. Como é muito comum nesses casos, a polícia inicialmente começou verificando o círculo íntimo da garota e o principal suspeito para eles era o namorado dela, o Denis. Mas no dia do crime ele tinha um álibi que era muito forte. No dia 20 de maio, desde logo cedo pela manhã até tarde da noite, o Denis ele estava consertando sua motocicleta porque ele havia prometido que iria levar a namorada para dar uma volta nela. E várias pessoas viram o rapaz realmente trabalhando o dia todo, o que provava que ele não poderia ter cometido o crime. Denis descreveu Irina como uma garota muito gentil e inteligente que conquistou seu coração com sua franqueza. Ele queria pedi-la em casamento no futuro. E na última conversa deles, Irina confessou seu amor pela primeira vez, e isso o deixou muito feliz. Como Denis havia passado no teste do polígrafo e também tinha um álibi muito forte, ele foi descartado da lista de suspeitos e mandado para casa. Por sua vez, a Galina Bukanova contou à polícia sobre o ex-namorado de sua filha, o vizinho deles, Andrei Serebrennikov. Irina terminou com ele vários meses antes de seu desaparecimento. Os investigadores tomaram conhecimento de suas fracassadas tentativas de reatar seu relacionamento com a garota. E na noite de 27 de maio, após 7 dias de buscas que não deram frutos, Andrei Serebrennikov, de 27 anos, foi finalmente detido. A princípio, ele alegou que não tinha nenhuma informação sobre o que poderia ter acontecido. Então, os especialistas forenses que realizaram todos os testes possíveis com o Denis resolveram também testar o ex-namorado da Irina. E a primeira coisa que eles fizeram foi um teste do polígrafo, que, como eu já falei aqui várias vezes, não tem muita utilidade, mas nesse caso foi bem útil. Logo na primeira pergunta, o Andrei começou a ficar muito nervoso, indicando que ele sabia muito mais do que estava dizendo, e no dia seguinte, dia 28, ele finalmente confessou o que havia feito e levou os policiais até o local onde escondeu o corpo da Irina. Segundo o próprio criminoso, sua consciência o obrigou a confessar o crime, pois durante todo esse tempo ele esteve no epicentro da busca. O homem tranquilizava Galina todos os dias, dizendo que a Irina iria voltar. E uma semana depois, ele não aguentava mais um mar de lágrimas, porque, em suas palavras, absolutamente todo mundo estava chorando. Andrei Serebrennikov morava no andar de cima dos Bukanova. Irina e ele se conheciam desde a infância, mas começaram a se falar há apenas alguns anos pela internet. Muitas vezes ele levava a garota ao cinema
cafés ou parques para passearem. Em algum momento, o relacionamento amigável deles se transformou em amor e Andrei convidou Irina para morar com ele. Talvez a Galina tenha pressentido algo ruim, já que ela tentou dissuadir a filha da melhor maneira que pôde, mas ela respondeu à mãe dizendo o seguinte: "Mamãe, não se preocupe, vai ficar tudo bem." E algumas semanas depois, Irina se mudou, mas ficou muito pensativa e triste. A Galina então decidiu verificar como que a filha estava vivendo com o Andrei. E acontece que o homem era viciado em jogos de azar. "Sabe, mamãe, é diferente, quando ele ganha você pode falar com ele, mas se ele perder, é melhor não se aproximar dele." O Andrei não trabalhava em lugar nenhum, ele ganhava dinheiro sentado na frente do computador jogando cartas. E em um dia, a Irina simplesmente apareceu na casa da mãe dizendo que o Andrei havia expulsado ela do apartamento. E exatamente uma semana depois disso, o destino acabou aproximando ela do Denis. Enquanto procurava alguns funcionários novos, a Irina acabou encontrando o currículo do Denis e o chamou para uma entrevista. E durante essa entrevista, ela se encantou por aquele rapaz. E apesar do casal se conhecer há apenas alguns meses, eles já haviam feito grandes planos para o seu futuro e para a vida no geral. Enquanto Irina tentava com todas as forças melhorar sua vida pessoal, Andrei observava ela e seu novo namorado da janela do quarto. Andrei via a garota voltar para casa com flores e presentes, o que o irritava muito. Ele foi várias vezes à casa dela e pediu perdão. Disse que havia cometido um grande erro e que nunca mais a ofenderia. Ele se sentia mal e começou a ter uma depressão prolongada, da qual só conseguiria sair com o retorno dela. Mas todas as vezes que ele fez isso, a Irina o rejeitou. Depois de confessar o crime, Andrei tentou encontrar clemência aos olhos dos investigadores e, a princípio, lhes contou a versão de que a própria Irina foi à sua casa naquela manhã. Em sua versão, durante algumas brincadeiras sexuais, ela perdeu a vida acidentalmente. Então, temendo as consequências, o homem levou a jovem para a floresta, onde a enterrou. No entanto, os investigadores conseguiram estabelecer o quadro real dos acontecimentos, o que chocou todos os residentes da cidade de Perm. Desde o momento em que a Irina começou a namorar com o Denis, o Andrei resolveu que iria ceifar a vida dela, a menos que ela voltasse para ele. E o Andrei começou a se preparar cuidadosamente para o crime que estava planejando, e o seu computador confirmava isso. No histórico de buscas do computador dele haviam várias coisas, como onde conseguir uma bolsa grande, como colocar uma pessoa para dormir e como esquecer a garota que você ama. Então, com base nisso, os especialistas definiram que a linha do tempo foi a seguinte. No dia 20 de maio, Irina terminou sua conversa com Denis, pegou a bolsa e abriu a porta da frente. Andrei estava na soleira da porta e, sem suspeitar de nada, ela o deixou entrar em seu apartamento. O homem recorreu a uma última tentativa de obter o perdão de Irina, mas a jovem o recusou novamente. Então ele a atacou e Irina perdeu a consciência. Naquele exato momento, ele correu para seu apartamento e trouxe uma sacola grande. Vendo que o trabalho que havia começado não estava concluído, ele correu até a cozinha em busca de uma arma branca e ceifou a vida dela. Então ele a levou calmamente para fora da cidade até a floresta, que era de fato o que ele havia dito para os investigadores. No entanto, durante a reconstituição do caso, o Andrei sorria muito. O julgamento dele aconteceu no outono do mesmo ano, e ele foi acusado de homicídio associado a atos violentos de natureza sexual e homicídio premeditado. Um exame psiquiátrico o considerou são, apesar de no julgamento ele se comportar como um doente mental e sorrir maliciosamente o tempo todo. A mãe, o pai e a irmã de Andrei foram chamados ao tribunal um por um para testemunharem. Nenhum deles pediu desculpas a Galina, nem o próprio Andrei. Em suas últimas palavras, Andrei Serebrennikov
admitiu sua culpa, apenas para que o seu tempo atrás das grades fosse reduzido. Durante o julgamento, a Galina chegou a ficar extremamente enfurecida. Depois de testemunhar, a mulher viu a irmã do criminoso fazer sinal de positivo com o polegar para o irmão, em sinal de aprovação. Depois disso, eu odiei essa mulher. Os pais dele nem olharam na minha direção, admitiu Galina aos repórteres. A acusação pediu 17 anos de prisão para o réu, mas como resultado, Andrei recebeu apenas 9 anos e meio de prisão para cumprir em uma colônia correcional de segurança máxima em Solikamsk. Além disso, ele teve que pagar uma indenização aos parentes da vítima no valor de 6 milhões de rublos, que dá mais ou menos 300 mil reais. Uma curiosidade é que a Irina foi enterrada com um vestido de noiva e não somente os seus amigos e familiares compareceram ao enterro dela, mas também várias pessoas da cidade que estavam ali para prestar as suas condolências à Galina. Desde então, a Galina mora sozinha e não tem muito contato com seus familiares. A mulher ainda vive no mesmo apartamento onde tudo aconteceu e ela diz que não quer pensar muito nisso, quer apenas seguir sua vida. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei a história e jamais daquilo que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, me siga no meu Instagram, o @chamalzinho, e comente o que você achou da história, o que você achou da condenação do criminoso. Eu particularmente achei que 9 anos e meio é uma piada de péssimo gosto, mas comente aí o que você achou disso. E se quiser apoiar o projeto financeiramente, temos várias opções, como Pix, seja membro, valeu demais, e apoia-se. Basta você escolher qual dessas opções é a melhor. Por hoje é só, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!